Olá, Del Imaginer aqui para o sexto episódio da 10ª edição da Jornada Escuta Fina e para mim é uma satisfação imensa receber você aqui em mais um episódio. Vamos lá, hoje no nosso sexto e penúltimo livro, um livro que é muito interessante, muito rico, traz perspectivas totalmente diferentes do que nós, entre aspas, estamos acostumados a ver e ouvir sobre a apreciação musical, fecha aspas, porém um livro que é muito rico em referências bibliográficas e também no conteúdo em si. Eu estou falando de um livro que foi publicado no ano de 2014, e aqui eu abro um parênteses. Os dois últimos livros, esse e o próximo, são livros publicados em 2014. Porém, eu defini a ordem por ordem alfabética. Então, o título desse livro começa com A, portanto, esse é o livro que eu inicio dessas duas edições de 2014. E o título desse livro é A Apreciação Musical Expressiva, uma abordagem para a formação de professores de música da educação básica. Autora, Zoraida Aboud Bastião. Zoraida Bastião. É um livro que eu adoro a diagramação, adoro o conteúdo principalmente, adoro a capa. É um livro que é muito importante para a minha biografia e dentro da minha bibliografia, um livro que eu também não dispenso. É um livro que sempre vai estar me acompanhando. Mesmo que por vezes eu não cite ele. Como, por exemplo, no caso do meu livro, Apreciação Musical, uma Jornada de Escutas, não há nenhuma citação com relação ao conteúdo que a professora Zoraida Bastião nos apresenta aqui. Esse livro ele é uma adaptação da tese de doutorado dela, que foi publicada em 2009. Em 2014, portanto, foi publicado uma edição em formato de livro pela própria editora da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. É um livro muito rico, muito interessante, onde ela faz uma ligação com a apreciação musical e a abordagem pontes, que é uma estrutura conceitual de ensino e ela traz então essa analogia, ela compara, ela analisa, ela aproxima as duas realidades, o ensino de apreciação musical com essa estrutura, essa abordagem pontes, que também, assim como, eu nem falei na verdade, mas que é um acróstico, assim como ela apresenta. A abordagem AME é um acróstico, eu nem havia mencionado, mas o que ela traz aqui é a abordagem AME. Essa abordagem AME, que é um acróstico com a palavra AME, de amor, nós temos aqui a apreciação musical expressiva, que dá título ao livro. E pontes também é um acróstico que ela se utiliza muito nas suas reflexões, que eu vou precisar dar uma lida aqui, que nada mais é que positividade, observação, naturalidade, técnica e expressividade. Então, ela nesse livro, ela traz essa abordagem AME, que é a apreciação musical expressiva. E esse expressiva é o seguinte, para você entender. Segundo Bastião, ela traz então, nós nos relacionamos com a música e nos expressamos por três maneiras. A expressão visual, a expressão verbal e a expressão corporal. Imagino que não precisa de explicação, mas rapidamente, a visual é aquilo que transcrevemos acerca daquilo que sentimos ao escutar a música. Nos expressamos por meio visual, escrevendo, pintando, enfim. Verbal, já diz, então é verbalizando, manifestando palavras por meio, enfim, oriundo dessa experiência auditivo-musical. E a terceira maneira que nos expressamos é a expressão corporal, muito evidente em músicas de ritmos dançantes. Então, ela traz toda uma perspectiva e sugestões práticas para quem for lecionar, utilizando da abordagem AME, apreciação musical expressiva. Me encaminhando para o final desse episódio e convidando você, que assim como eu leciona música, sobretudo apreciação musical, não dispense esse livro. É um texto muito interessante, eu já conhecia a professora Zoraida Bastião, o conteúdo dela. Antes desse livro, eu já tinha travado contato com o artigo que ela tinha publicado e a própria tese de doutorado que leva ao mesmo título. Então, foram experiências, conteúdos assim que me despertaram perspectivas que outrora estava velado ainda.
Então, me encaminhando para o final, como dizia antes, vou apresentar aqui, mas é muito bonito o livro também, vale a pena. A pena você ter ele na mão assim. Vou ler rapidamente aqui os capítulos. Nesse livro dela, são 3 capítulos. Cada capítulo tem alguns tópicos. Eu não vou ler todos os tópicos, mas eu vou ler alguns para você entender o ritmo que ela conduz a essa escrita dela. Capítulo 1, apreciação musical e formação docente. E alguns tópicos, na verdade que só tem 2, eu vou ler os 2. Apreciação musical no contexto da educação musical no Brasil e apreciação musical no contexto da Escola de Música da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Capítulo 2. A abordagem AME. A abordagem AME. Aí ela traz principais características, sugestões para o planejamento de atividades e segue outros tópicos aqui. Um tópico que eu vou mencionar para você é aqui, ó. Inter-relação das atividades do modelo CLASP, que nós já mencionamos do autor Kate Swanwick. Capítulo 3, articulações entre as abordagens AME e PONTES. E aqui então ela traz a relação que ela constrói com a abordagem AME, que ela estruturou, e a abordagem PONTES, que é a qual ela estudou e desenvolveu então essa teoria. Tá bom? E aí tem outros subtópicos aqui. Então é um livro que vale muito a pena ler, e assim, todos os livros existem pontos a se ressalvar, a se questionar. Assim como eu falei do livro anterior, do professor Júlio Stateri, que tem pontos lá que você vai ficar se perguntando, será mesmo? No livro da professora Zorana Bastião, assim como todos os livros, o meu e qualquer outro livro, teremos pontos a ser questionados. Essa é a graça. Porque se a gente lê algo que a gente só concorda, onde é que está o crescimento? Mas tudo bem, cada um com a sua perspectiva de aquisição de conhecimento. E aqui eu só quero citar 2 coisinhas desse livro que eu acho muito relevante, muito interessante. Ela traz aqui uma informação importante que há nos PCNs. Quem é da área de educação vai saber de cara o que é, mas PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais. São parâmetros para o ensino dentro do Brasil, que a priori os professores se pautam para formular e elaborar seus planos de aula. Então vamos lá. E ela traz aqui uma informação que há nos PCNs, no tópico de arte. Ela traz aqui que é o seguinte: a ser trabalhado da primeira à 4ª série, comunicação, expressão e música, interpretação, improvisação, babá. E aí tem um tópico aqui, ó, apreciação significativa em música. Apreciação significativa em música. Então é um tópico bem legal, esse termo, apreciação significativa em música, é muito interessante também. Ao me comunicar com professores de música, se atentem a esse termo, é um termo muito interessante. E aí ela traz aqui os tópicos, digamos assim, a serem desenvolvidos dentro dessa apreciação significativa em música. E não lembro se tinha algum ponto. Apreciação significativa em música, escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical. Isso foi publicado dos PCNs em 1998. Enfim, julguei plausível falar sobre isso, porque eu também tenho uma nomenclatura que em breve eu estarei anunciando e falarei agora rapidamente, sem me aprofundar, que é a apreciação musical transversal. Eu achei interessante a apreciação significativa em música, que traz alguns parâmetros interessantes. Enfim, leia, você vai se enriquecer muito com isso. E outro ponto que eu trago, e vou me encaminhando agora para o fim, e eu faço você refletir com isso que eu vou falar. Na página 85 ela traz aqui, ó, abordagem AME, repertório selecionado para avaliação no ensino fundamental. E o que eu quero trazer aqui? É a lista de compositores. Não vou ler todos os nomes, mas é muito curioso. Mas é algo que a mim chama a atenção e cabe a você agora tomar partido na sua reflexão. Os compositores aqui é Sergei Prokofiev, Jorge Salgueiro, Benjamin Britten, Leroy Anderson, Fernando Barba,
do Barbatux, Georges Bizet, Villa-Lobos, Vivaldi, por aí vai, Bach, por aí vai, Chininha, por aí vai, Mozart, por aí vai, Beethoven, Stravinsky, Wagner. Reflexão final, que é um padrão muito recorrente dentro de atividades de apreciação musical, o uso constante e quase que exclusivo da música de concerto, da música erudita, e eu não tenho nada contra. Convido a vocês a escutarem esses nomes que eu falei, mas não limitar-se a eles. Não que ela esteja se limitando, ela até menciona aqui que tem que explorar a partir do universo do aluno. Concordo plenamente. Falo recorrentemente isso. Qual é a melhor música para começar a prática de apreciação musical? A que você está acostumado a ouvir. O fato é que quando entra a listinha de sugestões, só deu o tradicional, o previsível. O previsível. E aí a vontade de rir. E aí é isso. Me chama muito a atenção o fato de cairmos na mesma sequência de nomes, no mesmo universo da música erudita, da música... É isso. Faltou ali um AC/DC, faltou ali um Sepultura, ou não. Essa é a reflexão final. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau! Caramba, velho, quase me aprovei tudo. Que papelão. Pensou. Meu Deus.